Quando Explode a Vingança tem vários títulos. Duck You Suck em italiano, Dio la Festa, Abaixa a Cabeça, Desça. O filme também é conhecido como A Fearful of Dynamite e Once Upon a Time The Revolution. Ele é um filme épico de faroeste, lançado em 1971, dirigido e o roteiro co-escrito por Sergio Leone e estrelado por Rod Steiger, James Coburn e Roberto Vale. Ambientado durante a Revolução Mexicana da década de 1910, o filme conta a história de Juan Miranda, um fora-da-lei mexicano, e o John Mallory, um ex-membro do IRA, Exército Republicano Irlandês, e do Exército Voluntário Irlandês, após se encontrarem, por acaso, em circunstâncias pouco amigáveis. Juan e John se tornam involuntariamente heróis da Revolução, apesar de serem forçados a fazer grandes sacrifícios. Quando Explode a Vingança é o segundo filme da trilogia não oficial de Sergio Leone, que incluem os filmes Era Uma Vez no Oeste, lançado em 1968, e o filme seguinte, que é o filme Era Uma Vez na América, lançado em 1984. Quando Explode a Vingança é o último faroeste dirigido por Sergio Leone e é considerado por alguns como um dos seus filmes mais subestimados. O desenvolvimento do filme Quando Explode a Vingança começou durante a produção do filme Era Uma Vez no Oeste, quando o colaborador de Sergio Leone, o Sergio Donati, apresentou-lhe um esboço inicial do filme. Por volta da mesma época, tumultos políticos eclodiram em Paris e os ideais da revolução e o nacionalismo de esquerda tornaram-se populares entre estudantes universitários e cineastas em toda a Europa. Sergio Leone, que havia usado seus filmes anteriores para desconstruir a romantização do Velho Oeste americano, decidiu usar Quando Explode a Vingança para desconstruir a natureza romantizada da Revolução, a lançar luz sobre a instabilidade política da Itália contemporânea. Sergio Leone, Sergio Donati e Luciano Vincenzoni trabalharam juntos no roteiro do filme por 3 a 4 semanas, discutindo personagens e cenas. Sergio Donati, que anteriormente havia atuado como consultor de roteiro não creditado em Três Homens em Conflito, concebeu o personagem de Juan Miranda como uma extensão de Tuco, também de Três Homens em Conflito. Enquanto isso, Sergio Leone foi o principal responsável pelo personagem de John Mallory e pelo foco do filme no desenvolvimento da amizade entre John e Juan. Às vezes, no entanto, Sergio Leone, Sergio Donati e Luciano Vincenzoni perceberam que tinham opiniões muito diferentes sobre como o filme deveria ser feito. Sergio Leone queria uma produção em grande escala, com qualidade épica, enquanto Sergio Donati e Luciano Vincenzoni o viam como um thriller de baixo orçamento. Sergio Leone nunca teve a intenção de dirigir Quando Explode a Vingança e queria que o filme fosse dirigido por alguém que pudesse replicar seu estilo visual. Peter Bogdanovich, sua escolha original para diretor, logo abandonou o filme devido à percepção de falta de controle. Sam Peckinpah, então, concordou em dirigir o filme após a saída de Peter Bogdanovich, mas foi rejeitado pela United Artists por razões financeiras por Sergio Donati e Luciano Vincenzoni. Observando o frequente embelezamento dos fatos relativos aos seus filmes por parte do diretor, afirmam que Sam Peckinpah nem sequer considerou a proposta. Sergio Donati declarou que Sam Peckinpah era astuto demais para ser produzido por um colega diretor. Sergio Leone então recrutou seu assistente de direção habitual, Giancarlo Santi, para dirigir, com Sergio Leone supervisionando o processo, e Giancarlo Santi ficou responsável pelos primeiros 10 dias de filmagem. No entanto, Rod Steiger se recusou a interpretar o papel de Juan a menos que o próprio Sergio Leone dirigisse o filme, e os produtores o pressionaram a dirigir o longa. Sergio Leone concordou relutantemente, e Giancarlo Santi foi relegado ao trabalho de segunda unidade. A inspiração para a cena do pelotão de fuzilamento veio de Francisco Goya,
e em particular de sua série de gravuras Os Desastres da Guerra. Sérgio Leone mostrou as gravuras ao diretor de fotografia Giuseppe Ruzzolini para obter os efeitos de iluminação e cor que desejava. Acredita-se que o filme tenha sido influenciado pelo filme Meu Ódio Será Tua Herança, que foi dirigido por Sam Peckinpah, e compartilha alguns elementos da trama com Pat Garrett e Billy the Kid. Um faroeste também estrelado por James Coburn e lançado um ano depois. O biógrafo de Sérgio Leone e historiador de cinema Sir Christopher Frayling observou que Quando Explode a Vingança foi feito em um período do cinema italiano em que os cineastas estavam repensando sua relação com o fascismo e a ocupação nazista de Roma. Ele identificou inúmeras referências às duas guerras mundiais no filme, como o Coronel Reza comandando um carro blindado semelhante a um comandante de tanque nazista, o massacre da família de Juan, que tem semelhanças com o massacre das Ardeatinas de 1944, e uma vítima de execução semelhante a Benito Mussolini. Sérgio Leone ofereceu o papel do personagem Juan Miranda a Elie Valache, mas Elie Valache já havia se comprometido com outro projeto cinematográfico. Depois de Sérgio Leone implorar para que Elie Valache aceitasse o papel, ele desistiu do outro projeto, e Elie Valache disse a Sérgio Leone que faria o filme dele. No entanto, o estúdio já havia contratado Rod Steiger. Sérgio Leone não ofereceu nenhuma compensação financeira a Elie Valache, e Elie Valache posteriormente entrou com processo judicial contra Sérgio Leone. Quando James Coburn, que havia recebido propostas para atuarem por $1 punhado, 1964, e Era uma Vez no Oeste, 1968, ambos dirigidos por Sérgio Leone, foi convidado por Sérgio Leone para interpretar John Mallory. Inicialmente hesitou. James Coburn jantou com Henry Fonda, astro de Era uma Vez no Oeste, 1968, e James Coburn perguntou-lhe o que achava de Sérgio Leone. Henry Fonda respondeu que considerava Sérgio Leone o maior diretor com quem já havia trabalhado. James Coburn então aceitou o papel. Da mesma forma, o próprio Henry Fonda havia relutado em aceitar o papel oferecido por Sérgio Leone para Era uma Vez no Oeste, mas foi persuadido por seu amigo, Elie Valache. Inicialmente, Sérgio Leone ficou insatisfeito com a atuação de Rod Steiger, pois este interpretava seu personagem como uma figura séria, à la Zapata. Como resultado, surgiram tensões entre Rod Steiger e Sérgio Leone diversas vezes, incluindo um incidente que terminou com Rod Steiger abandonando as filmagens da cena em que John destrói a diligência de Juan. No entanto, após a conclusão do filme, Sérgio Leone e Rod Steiger ficaram satisfeitos com o resultado final, e Rod Steiger chegou a elogiar Sérgio Leone por suas habilidades como diretor. Jason Robards contou que, durante as filmagens de Era uma Vez no Oeste, Sérgio Leone abordou Charles Bronson e ele próprio sobre a possibilidade de estrelarem Quando Explode a Vingança, mas Sérgio Leone queria que o título fosse Dak e o Acholi. Jason Robards disse a Sérgio Leone que ele jamais conseguiria aprovar um título como esse nos Estados Unidos. Clint Eastwood foi convidado por Sérgio Leone para interpretar o papel de John Mallory, mas ele considerou apenas uma versão diferente do mesmo personagem que já havia interpretado na trilogia dos dólares, e também queria encerrar sua associação com a indústria cinematográfica italiana. Como resultado, ele recusou a oferta e estrelou A Marca da Força, 1968. Ainda em alta após sua vitória no Oscar por sua atuação no filme No Calor da Noite, 1967, Rod Steiger ganhou $700 mil para atuar em Quando Explode a Vingança. George Lazenby foi inicialmente escolhido para interpretar o papel principal neste filme e aceitou, mas acabou recusando o papel. A versão mais longa disponível de Quando Explode a Vingança tem 157 minutos, mas, como Sérgio Leone confirmou em uma entrevista, seu corte original era cerca de 40 minutos mais longo, e chegou a ser exibido para o público em sessões de teste antes dos cortes. Ele também afirmou que a maioria dos cortes foi feita na primeira metade do filme. Havia rumores e relatos bastante detalhados de muitas pessoas que afirmavam que a versão estendida do filme foi exibida em algumas partes da Europa. Algumas das cenas deletadas mais conhecidas e confirmadas, mencionadas por Leone na mesma entrevista, incluem: apesar do contexto politicamente carregado, o filme não foi concebido como um filme político.
O próprio Sérgio Leone afirmou que a Revolução Mexicana no filme é apenas um símbolo, não uma representação da Revolução real, e que foi escolhida por sua fama e sua relação com o cinema. Ele argumenta que o verdadeiro tema do filme é a amizade. Após dirigir 5 faroestes italianos em 7 anos, este seria o último trabalho de Sérgio Leone como diretor por mais 13 anos. Quando ele finalmente realizaria sua ambição de dirigir seu épico de gangsters, Era uma Vez na América, que se tornaria seu último filme. Após dirigir 5 faroestes italianos em 7 anos, este seria o último trabalho de Sérgio Leone como diretor por mais 13 anos. Quando ele finalmente realizaria sua ambição de dirigir seu épico de gangsters, Era uma Vez na América, que se tornaria seu último filme.